Olá, hoje iniciaremos nossa segunda e última aula do curso da disciplina Introdução ao Web. Como eu fiz na primeira aula, a segunda, o objetivo é eu ter um bate-papo com você, aluno, dos tópicos que serão encontrados, assuntos serão encontrados no nosso material didático. E assim despertar curiosidade para que você leia e absorva esse conhecimento que tem no nosso material. Então vamos ao tópico da nossa segunda parte do curso, que você encontra na metade da apostila até o final dele. O que iremos aprender na segunda parte do nosso curso? E assim está na apostila. Primeiro tópico aqui, a era da portabilidade, né? 3G, LTE ou 4G, EDGE, satélite ou app. Então, assim como está na nossa ementa da nossa disciplina, existe esse interesse em se estudar, de fato, a era da portabilidade. Ela está muito relacionada à nossa disciplina de introdução ao web. Então, lá você vai conseguir aprender, de fato, que define o conceito portabilidade em si. O que é portabilidade? É só eu ter o meu smartphone aqui conectado na internet sem fio? Entra também, mas não é só isso. E quais tecnologias de comunicação elas nos auxiliam e vêm a somar na questão da portabilidade? Um exemplo que eu coloquei é a questão do 3G, né? Então, o 3G, só existiu ele, de fato, já entramos na terceira geração? Ou existiu o 2G, existe o 1G? E qual é a característica disso? Qual que é a taxa de transmissão dessa banda, se tratando dessas gerações de transmissão aí na telefonia? LTE ou 4G? Não sei se você sabe, um outro nome dado ao 4G também é LTE. O que mudou com o 4G? Aonde de fato ele está presente no nosso dia a dia? Será que toda a rede de telefonia do Brasil ela já está com o 4G ativo, né? Que tipo de melhoria a gente tem além da velocidade? A que tipo de frequência, que tipo de formas de comunicação que a gente pode estar tendo que antes tinha dificuldade? A questão do Edge, uma tecnologia bem mais lenta, também relacionada à telefonia. E como é que ela funciona? Satélite, comunicação via satélite, como é que ela funciona? Como é que ocorre? Em que isso contribui, né? E o app também, que é uma forma de comunicação em que a gente trata, que nem está sendo mais utilizado de fato, mas que é interessante a gente estar aprendendo. Um segundo tópico que eu vou abordar no material são os provedores brasileiros. Nós entendemos lá atrás o que se trata, o que é um provedor, né? O que se compõe um provedor, e a realidade do Brasil em termos de provedores. O que nós temos de opção de provedores? Como ele funciona? Os provedores que de fato não estão no Brasil, né? Como eles funcionam? Qual é essa relação? Então, tudo isso a gente vai estar conseguindo aprender. Siglas de domínios. Extensões de cada país e segmento, como exemplo, .com.br, .com.ru ou .gov. Então eu achei bem interessante colocar no material didático uma tabela com todas as extensões de domínios que boa parte delas que existe no mundo. Então, para quem não conhece, não existe só o .com.br. Então lá você vai aprender o que é esse .com, o que é esse .br, conceito de extensão de domínio, né? Existem páginas que estão hospedadas em outros países, e como é a origem dela de outros países, e como é que a gente pode trabalhar isso, como é que é a extensão desse domínio, quando a gente consegue entender que um .br é do Brasil e um .ru pode ser de um outro país. E as organizações em si, a gente vê muito aqui no Brasil, .gov, .org, do que se trata isso? É interessante entender para a gente estar seguindo aí nosso conhecimento relacionado à web de maneira geral. Um outro tópico que eu coloquei seria qual a diferença entre páginas da web, site e blog. Bom, de fato existe diferença entre essas páginas. O que é um site? O que se resume com um site?
E um blog, o que que é? Hoje, eles, devido à interatividade, se está cada vez mais próximo dessas definições, né? Com a evolução das linguagens e formas de implementação, está cada vez mais próximo, pela interação ela está cada vez maior. Mas, de fato, existe diferença entre isso. E aí a gente vai abordar alguns exemplos e qual a diferença entre eles. Próximo tópico. Armazenamento na nuvem. Já ouviram falar em armazenamento na nuvem? Talvez você que não ouviu, você já utiliza e não sabe. Então, como é que funciona esse armazenamento na nuvem? Ele está muito ligado também à portabilidade, ao fato de eu poder acessar arquivos de qualquer lugar que eu esteja. Eu não preciso ter um arquivo, uma apresentação que eu vou fazer, uma aula que eu vou apresentar hoje para você, salvo no meu computador ou localmente no meu smartphone. Eu posso, de qualquer lugar, acessar a nuvem e estar salvando esse arquivo, a apresentação que eu preciso. Então, como é que funciona esse conceito de armazenamento? O que é armazenamento na nuvem? Quais os exemplos? As grandes empresas que disponibilizam isso, como SkyDrive, que está utilizando o OneDrive, entre outros. Qual a diferença entre eles? Que tipo de serviço, tamanho de espaço que eles nos oferecem e, principalmente, a questão da segurança. A segurança é muito importante, porque você vai ter arquivos expostos, né, guardados com seu usuário e senha, mas, de certa forma, a segurança ela influencia. Frequentemente, a gente vê casos de divulgação de conteúdos restritos de provedores, de sites de maneira geral. E como é que isso funciona? Isso é preocupante. Então, é interessante a gente entender também o conceito desse serviço, exemplos, como utilizar e também a segurança que ele disponibiliza para nós, usuários finais. Próximo tópico que eu coloquei no nosso material didático seria como funciona a plataforma cliente-servidor. Quando se fala em internet, web, a gente está muito ligado a isso, a essa arquitetura, a essa plataforma cliente-servidor, onde eu tenho cliente, numa ponta e acesso um site. Esse site está onde? Ele está no servidor, mas ele está aqui perto de mim, no computador do meu lado? Não, ele está muito distante. E como é que funciona essa plataforma cliente-servidor? De que fato, o que ela contribui, né? Mais para frente, quando a gente estiver tratando especificamente do desenvolvimento, da questão sair um pouquinho do papel de usuário final e entrar um pouquinho como um usuário mais protagonista, o que faz a situação acontecer, a gente precisa entender isso para poder compreender como que isso funciona. Um outro tópico que eu coloquei na apostila foram os padrões web, evolução e padrões por área. Importantíssimo isso ao nosso curso, como web design, seria aí uma área, aplicações, arquitetura web, entre outros. Então, existem padrões. Hoje, cada vez mais se fala em padrão na web como um todo. E esses padrões, como que eles são determinados, né? De que forma? Eles primeiro são divididos em equipes, em setores. E como é que se faz para se seguir esse padrão? Quem determina isso? E por último, o W3C, o que é isso? Existem instituições, no caso aqui uma instituição que justamente determina esse padrão juntamente com a comunidade técnica em geral. E a gente vai aprender quem é essa organização, os papéis dela, como que eu acompanho a evolução desses padrões ativamente, que é o que a gente precisa para o desenvolvimento do nosso curso. Então, terminamos aqui nossa segunda e última aula da disciplina de Introdução à Web. Espero que você tenha gostado e espero também que leia o material, pois o objetivo dessa videoaula é despertar em você a curiosidade de obter e absorver esse conhecimento material didático, que vai contribuir muito para o seu aprendizado. Obrigado.